Olá! O Teoria e Prática de hoje traz um assunto muito interessante, tanto para a cidade de Araras quanto para a região. Homicídios e suicídios. São em torno de 10 a 20 milhões de tentativas frustradas de suicídios por ano, com a idade das pessoas entre 15 e 44 anos. Mas para falar sobre o assunto, eu estou no estúdio com o doutor Tabajara Zuliane dos Santos, que é delegado do município de Araras, e o professor Henrique Scatolin, que é psicólogo. Muito obrigada pela presença dos dois. Obrigado. Doutor Tabajara, de fato o índice de suicídio na cidade é grande? Não. Estatisticamente, por análise de suicídios a cada 100 mil habitantes, não chega a ser preocupante. O que na verdade ocorre é um aumento generalizado em todas as cidades, em números gerais, de principalmente tentativa de suicídios com pessoas cada vez mais novas e cada vez isso demonstrando cada vez mais algum tipo de problema, de deficiência, de necessidade psicológica, realmente, dessas pessoas. Mas essas tentativas, então, elas não são contabilizadas nos índices locais ou os índices mundiais? Não, a tentativa não tem índice estatístico no Estado que as analisem, né? Que é uma pena. Só realmente aqueles suicídios consumados e que são a minoria. Certo. Nós temos aqui um dado que eu gostaria de passar, que é, lógico, dentro do mundo, o índice de suicídio, e eles colocam as regiões, por exemplo, aqui nós temos a Europa com um índice bastante grande, o Brasil ele vem, né, até que eu diria razoável, mas razoável dentro de qual possibilidade. Até essa outra foto, ela mostra um pouquinho melhor. E nós temos aqui o Brasil com uma média de 6,5 a cada 100 mil habitantes. Então isso, se nós considerarmos de fato suicídio, pode ser maior pelas tentativas que não são contabilizadas. Bem maior. Bem maior que isso. Tem uma média ou não? Não, é impossível, não tem, porque a gente não tem base disso. A gente vê empiricamente no dia a dia e a gente despacha boletins de ocorrência de tentativa de suicídio diariamente. E a maior parte deles que nós percebemos é que a pessoa realmente ela não quer se suicidar, né? Ela não estuda a respeito disso, ela não sabe como é que dá cabo da própria vida e ela vai lá e ingere 10 comprimidos de ansiolítico, 20, uma caixa de comprimido de antidepressivos, esse tipo de coisa, e acaba passando mal com isso, dormindo aí alguns dias, etc. Então, muitos são adolescentes ou bem jovens, e parece que, para nós da polícia, que eles estão tentando chamar a atenção para si, ou de amigos, ou de familiares, ou da própria sociedade. Porque existe muito problema na própria família, talvez, que resulte nessa tentativa de suicídio. E nós tivemos alguns casos em Araras em 2013. Araras e região, mas vamos colocar os casos de Araras. São jovens entre 19 e 20, acho que 21 no máximo. E tem esse caso, é indicado, por exemplo, a questão da depressão? Sim. Ou de algum problema patológico? Tem um caso agora que, inclusive, é único na história da polícia investigativa que eu conheço, que são 2 irmãos gêmeos univitelinos que se mataram juntos. E o que acendeu uma luz para toda a sociedade local e mesmo para os policiais que tinha alguma coisa que não podia estar certo, que isso é uma coisa que não acontece. Isso não é comum. E as investigações não se finalizaram, mas elas indicam o seguinte, que ambos tinham um quadro relativamente de depressão, inclusive a gente fez análise de páginas de rede social de um deles que tinha e você percebia dicas. Ninguém me ama, tá uma porcaria. Ele já demonstra que há algum problema. Exato. Já. Certo. Professor Henrique, Sim. Essa demonstração, a psicologia, ela explica os caminhos ou através da psicologia nós conseguimos identificar uma pessoa, por exemplo, que vai cometer esse suicídio? Sim, Érica, o fundamental para os psicólogos é a observação e a escuta. A família tem que ter essa observação, porque muitas famílias não observam os filhos. O que acontece nos casos de suicídio, vendo aqui no gráfico também, é que a família não tem essa escuta e ele fica jogado ao limbo esses jovens. Por isso que as redes sociais é uma fuga para muitos jovens de colocar angústia pessoal na internet. E realmente isso é um dado alarmante que o doutor colocou, que às vezes o jovem não consegue verbalizar com os pais, com os irmãos, e ele atua, só que ele atua na primeira vez, ou seja,
ele não fala que vai cometer o suicídio. É geralmente no primeiro ato que se dá o suicídio. Então, mas nesse caso, valeria a pena uma observação. Mas Sim. mesmo assim, muitos pais ou os amigos não estão preparados para conseguir identificar, porque são várias as pessoas que colocam os seus problemas ou alguma questão de infelicidade em rede social. Sim, mas o suicídio está muito atrelado à melancolia e à depressão. O melancólico, ele não consegue se expressar, verbalizar a angústia. Então, ele resguarda essa angústia dentro dele, tal como a sua própria agressividade. Por isso que o ato do suicídio, às vezes, é um ato muito agressivo para a sociedade, porque é uma maneira dele expor toda essa agressividade que ele recalcou, guardou durante toda a vida. Entendi. Então, por isso que ganha, às vezes, páginas de jornais, como foi o caso que o doutor citou, porque são casos assim que chamam a atenção como um jovem pode cometer esse ato. Sim. Nesse caso, foram dois irmãos. Sem dúvida. Doutor Tabajara, o caso dos irmãos não está esclarecido ainda. Não está terminado. Certo. Tem alguns outros casos, também na mesma faixa etária, que não é o caso dos gêmeos, mas foi indicado depressão ou uso de drogas, Sim, algo nesse sentido? A grande maioria com envolvimento. Não vou dizer que é dependência, a gente não pode determinar isso, mas que tem envolvimento com algum tipo de entorpecente, certamente. E boa parte dos entorpecentes que são utilizados, principalmente álcool, ele tem essa capacidade de criar euforia e depois jogar a pessoa num abismo de depressão, né? Ele é neurologicamente depressor. Né? Então, às vezes é nesse momento de uma embriaguez profunda ou do rebote do efeito principalmente de cocaína, que a pessoa surge essa ideia suicida neles. Esses meninos, a gente fez um monitoramento e descobriu que eles já tinham um histórico de tentativa de suicídio anterior, apesar da pouca idade, apesar de serem praticantes de esportes, apesar de terem uma vida relativamente boa. Sim. É um fenômeno moderno que anda de mãos dadas, como o professor Henrique falou, com um aspecto psicológico de depressão, melancolia, esse tipo de coisa, que eu acho que é bastante negligenciado no Brasil, principalmente no aspecto de atendimento público. E nesse caso, professor Henrique, nesse caso, uma pessoa, um jovem que já teve uma tentativa anterior, deveria ter uma atenção muito maior. Sim, com certeza. E é bastante comum os familiares não colocarem isso para, por exemplo, um psicólogo. É que às vezes os familiares não conseguem verbalizar e abrir a escuta para os próprios filhos. Sim. E eles negam. A negação é um fato muito contundente nesses casos. E aquela velha frase, comigo não vai acontecer, com os meus filhos não vai acontecer. E acontece. Exatamente. Então eu vou fazer o seguinte, tem mais alguns problemas, algumas patologias que podem ser indicadas nesses casos. A gente volta com esse assunto no próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Professor Henrique, Sim. há outras patologias que também devem ser consideradas. Eu gostaria até de voltar no gráfico que nós temos, porque, por exemplo, fala sobre a questão da pobreza, o homossexualismo ou bissexualismo, alguns distúrbios mentais, impulsividade, baixa autoestima. Qual você consideraria como maior problema no índice de suicídio? A bipolaridade é que está dentro dos distúrbios mentais e a depressão. São os maiores indícios. A bipolaridade é relativamente nova. Nova que eu digo assim, não que ela exista há pouco tempo, mas ela vem sido mais falada há pouco tempo. As pessoas sabem lidar com isso? Não, com a bipolaridade não, porque ela passa desapercebida às vezes com os episódios maníacos que ela demonstra. Os episódios maníacos a pessoa pode se colocar que está bem, alegre, sorridente, e no outro dia ela está caída na cama depressiva. É no episódio maníaco da bipolaridade que pode se manifestar o suicídio. E questões familiares? Normalmente a família tem muita influência, de repente uma separação, uma briga entre os pais, entre irmãos. Isso também pode ocorrer como índice de suicídio?
Sim, depende muito do contexto da família. Depende como esse filho é tratado pela família e o lugar que ele é colocado na família. Tem muitas mães que colocam o filho no meandro com a discussão com o pai, no conflito com o pai. Isso é errado. Sim. O que eu tenho que relevar também é que a família hoje mudou de contexto. Hoje não existe mais o pai e a mamãe. Hoje, geralmente, o filho é criado com o tio, com a tia, ele é colocado para fora de casa, criado em outros contextos. E isso tem que ser relevado. Quem coloca o limite para esse filho, quem faz o papel de pai para esse filho e quem faz o papel de mãe. Por que mais homens que mulheres se suicidam? Sabe, Érica, eu também me questiono sobre isso. É um dado alarmante que os homens têm se suicidado mais que as mulheres. Mas uma questão que me chama a atenção é a questão do limite nesses homens. Como que está a função do pai para esses homens? Geralmente os suicidas, eles não têm a função paterna bem colocada. Então, por isso, os índices, os fatores de risco que você traz aqui, eu vou trazer, por exemplo, a questão da droga. A droga é um limite que ele procura na função que não cabe a ele, que é a função paterna que não está nele. Então, a droga é uma maneira de encontrar o limite pela droga e na droga. Sim. Como o doutor havia colocado, né, doutor? Doutor Tabajara, enquanto delegado ou a função do policial também tem isso de verificar essa questão paterna? É muito empírico. O Estado não tem estatística para esse tipo de coisa, para esse tipo de dado. Mas a gente tem um grupo de policiais muito coesos em Araras, inclusive muito cristãos, e que procuram, quando vê a chance de recuperar alguém, auxiliar. E nós percebemos que, independente de classe social, credo, etnia, qualquer coisa nesse sentido, um dos fatores predominantes, ou preponderantes criminológicos, é a ausência da figura paterna ou falta dela. O indivíduo não tem, o RG dele não consta o nome do pai, ele não sabe quem é o pai dele, ou se sabe, não assumiu, ou o pai é omisso. O pai fica o dia inteiro trabalhando, ou o pai acaba sendo um alcoólatra, ou o pai é um abusador, esse tipo de coisa. A figura do pai maculada, na prática, demonstra para a polícia investigativa que é um fator primordial para desencadear um ímpeto criminoso nos jovens e adolescentes. E aí a mesma coisa talvez com as mulheres, mesmo tendo sendo mulher, essa figura paterna talvez seja necessária. Sim, aí é uma questão para o professor Henrique responder, porque será que seria uma noção de limite? Será que seria uma noção de ser o herói desses filhos? Será que seria a noção de um ícone? Porque a gente percebe que a mãe sempre está presente, mas quando o pai está presente, a história é outra, dentro da delegacia. E aí, até tem uma reportagem, alguns dados que dizem que, por exemplo, em São Paulo, é bastante comum na classe média alta, tanto suicídio quanto homicídio, mas média alta. Então, a questão de pobreza já não entraria. Não. Mas e essa figura paterna? Talvez a ausência do pai. Ele Sim. tem, mas existe um pai ausente? O menino vai de chofer para o colégio, mas o pai ele vê uma vez por semana e de maneira muito superficial no almoço de domingo. Então, ele vai cair para a droga, ele vai tentar chamar atenção de alguma maneira, né? E o crime é um desses desafogos. Maravilha. Então, no próximo bloco, nós vamos falar também sobre as questões de homicídios que vem ocorrendo na cidade de Araras. O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com Teoria e Prática. Antes de falarmos sobre homicídios, professor Henrique, ainda dentro do suicídio, qual é a função desse pai? Cabe ao pai, Érica, colocar o limite para o filho. Não basta o pai comprar celular, comprar computador para o filho. O pai tem que fazer o papel de pai e a função de pai. O que eu falo de função de pai? Acompanhar esse filho, abrir o diálogo para o filho e colocar o limite para o filho. Ultimamente eu observo que as mães está caindo para as mães realizar a função paterna. A mãe por si mesma não consegue fazer isso. Tem que ter outro papel, outra função ao lado dela para colocar o corte para esse filho. Mas aí nós podemos colocar que deveria ter uma presença maior.
Sim. Independente de qualquer coisa. Porque esse pai, ele talvez substitua a presença por um prêmio, um presente, algo nesse sentido, principalmente quando se tem uma condição financeira maior. Sim, Érica, eu questiono, onde está esse pai? Sim. Quem é este pai? Normalmente trabalhando mais, tentando na cabeça dele levar uma condição melhor para a família, mas não necessariamente a presença que esse filho tanto precisa. Mas sim, mas a condição psíquica desse pai, o pai, por exemplo, eu trago um dado até alarmante. Muitos jovens que bebem e se drogam hoje e que vão para o suicídio, o pai lá atrás também bebia na frente do filho. Então tem um histórico já tem com um esse histórico pai do pai, também. que na socialização primária desse filho, ele vem acreditar que beber é normal. Então o que não ser normal? Sem então dúvida. ele vai procurando o limite através da bebida e da droga. Doutor Tabajara, na questão dos homicídios, nós podemos também pegar esse índice de patologias do suicídio ou é bem diferente? Não, tem uma característica mais própria, né? Não é só desagregação familiar, não é só depressão que gera homicídio. O homicídio é um ato extremamente violento, não contra si, mas contra um semelhante por algum motivo. O que chama a atenção é que cada vez o motivo está menos relevante. Né? Por exemplo, briga cada vez mais fútil, briga de trânsito, esse tipo de desentendimento doméstico muito comum. Mas os homicídios no estado de São Paulo, eles estão muito controlados, apesar dessa onda de morte de policiais e retaliação em seguida que nós tivemos em 2012. Né? Uma coisa que é bastante interessante citar é que o jornal Estado de São Paulo, em 2010, divulgou uma pesquisa feita por mestres e doutores da Universidade de São Carlos, que foram a campo realmente e foram descobrir os motivos da queda de homicídio de dentro dos presídios para fora. Uhum. Então, 3 respostas eles obteram. Primeiro é que os homicídios diminuíram porque já morreu todo mundo que devia, ou porque a polícia já prendeu todo mundo, ou se não, que é a mais recorrente, que o crime organizado não deixa. Então, demonstraria um controle muito grande do crime organizado, inclusive nisso. A pessoa que tem um desacordo e mata a outra sem autorização de um colegiado do crime organizado, ele ia ser de alguma maneira punido. Então, eles têm medo de sair matando as pessoas e isso contém o índice de atos violentos, principalmente homicídios no Estado. Então, na verdade, não é uma questão de que o Estado conseguiu esse controle, é o próprio crime organizado que não deixa que outras pessoas cometam um homicídio. Meio a meio. Um dos principais departamentos e que funciona em níveis de primeiro mundo no Estado de São Paulo é o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tem sede em São Paulo e algumas sedes esparsas em departamentos no interior. Eles têm índices de esclarecimento de homicídios altíssimos. Então, eles têm uma participação nisso. Mas essa pesquisa revelou que ela não é primordial. A primordial realmente é que a pessoa tem medo de ser punida, morta ou retalhada pelo crime organizado por ter matado um semelhante sem autorização, por assim dizer, da cúpula do crime organizado da região. Crime organizado. Então, o Estado também tem um papel aí para contenção, mas não é o principal. Certo. Então, voltamos falando sobre isso no próximo bloco e também para responder a dúvida de algumas pessoas que participaram do programa. Ok. O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com o Teoria e Prática. Doutor Tabajara, na região nós temos alguns números que eu acredito que sejam até março de 2013. Araras nós tivemos 2 homicídios, Leme 2, Limeira 2 e Rio Claro 13. Tem algum motivo por Rio Claro ter um índice bem maior que a região?
Normalmente desagregação social e familiar, né? É uma revelação de um problema talvez crônico do aspecto de relação dentro de casa. Eu não sei dizer, porque faz parte de outra seccional de polícia, mas da nossa que fala de Leme, Araras, a gente pode dizer que são todos crimes que envolveram pessoas relacionadas com drogas. Tem sim envolvimento com droga de vários aspectos. E aí foi muito recente, muito falado, o caso da menina que acabou sendo morta recente. Ela tinha 15 anos, né, mas não foi identificado ainda quem é o assassino ou os motivos disso. Para a polícia, é um desafio buscar essa pessoa, buscar esses detalhes todos numa questão como essa, não é? Sim, é um caso muito, não só de repercussão, mas que atinge os policiais que são seres humanos. É difícil a gente manter, nesse momento, o gelo total nas veias, porque a imparcialidade. É uma garota sem qualquer tipo de problema, é uma menina de 14 anos, foi, na verdade, um estupro seguido de morte, caso gravíssimo. Eu não posso dar detalhes mais aprofundados, porque essa investigação tem 20 dias e ela está bem aprofundada. Os investigadores estão sem dormir há vários dias, inclusive alguns estão até adoecendo, de ficar debruçado em cima de todas as possibilidades. Aí pega suspeito, luminol no carro, colheita de material genético e vai sustentar a pressão da família, sustentar a pressão da mídia, a figura. Teve policiais que chegaram até mesmo a acompanhar a necropsia da garota e aquilo ali virou para eles mais do que uma obrigação, uma necessidade de esclarecimento. Mas é uma investigação difícil e árida que tem hoje várias frentes de possibilidades. Então a gente está partindo do crime para o criminoso. É uma investigação das mais difíceis, mas o pessoal acredita na solução. Vamos aguardar para ver, não posso dar mais detalhes. Não, tudo bem, mas crimes como esses não são comuns na região. De forma alguma. Não são comuns. Isso torna talvez até mais difícil, porque precisa de uma investigação para não acusar uma pessoa de uma forma inadequada. Principalmente por conta do estupro. Sim, sem dúvida. Tem que ter muita prudência e cautela, porque você transforma um estuprador num pária social. Sim. Então, a gente, notadamente o Serviço de Delegacia de Proteção ou Defesa da Mulher, né, a DDM, tateia no escuro, vai com muito cuidado, os depoimentos são colhidos com muita cautela, porque você acabar com a vida de um sujeito acusado de estupro é a coisa mais fácil que existe. Então, busca-se sempre cautela, muito difícil. Certo. Nós temos duas perguntas, uma para o doutor Tabajara, uma para o professor Henrique, Sim. de pessoas que participaram do programa. Então, o Eliseu Ferreira, de Rio Claro, ele tem a seguinte questão. Se a incidência de crimes aumentou devido à falta de penalidades mais rígidas, principalmente devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente considerarem a maioridade penal aos 18. Doutor Tabajara, qual a tua opinião? O critério adotado pelo Código Penal a respeito de aferição de imputabilidade, ou seja, capacidade ou condição psicológica que a pessoa tem de entender o caráter criminoso da sua conduta e se adequar a esse entendimento, é o chamado biopsicológico. Leva-se em conta que se o indivíduo tem algum problema, como debilidade, oligofrenia mental, e se isso existe presente, e se a presença desse tipo de doença mental, de todo gênero, pode realmente, efetivamente, interferir na sua capacidade de entender o crime. Isso gera a capacidade ou não penal. Menos, excepcionalmente, para o menor de 18 anos, que a lei vem de maneira absoluta e fala, ele não sabe o que ele fez. Isso eu acho um erro tremendo. Por isso que parece, às vezes até assusta, vermos crianças de 12, 13 anos sendo presas na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, por prática de crimes bárbaros. E fala, não, lá tem... Não é isso. É esse critério que é adotado. No Brasil, a pessoa com menos de 18 anos, a lei vem e diz, ele não tem condições. Eu entendo que a diminuição da menoridade penal apenas pela idade
ela não vai reduzir em nada o índice de criminalidade do país, em absolutamente nada. O que tem que acontecer é, qualquer cidadão, não importa a idade, que tenha delinquido, ele tem que passar por uma avaliação psicológica rígida, séria, para saber se ele tinha condições de entender o caráter ilícito da sua conduta. Tem. Adotamos a regra geral do Código Penal. Ele vai ser tratado como adulto. Simples dessa maneira. Então, evita-se esse manto protetor que se colocou nos menores de 18 anos no Brasil. E não é para baixar para 16, para 15, para 14, não é nada disso, não. Aferir na prática, como os países desenvolvidos fazem, se ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta. Sim. Tendo ele que seja punido de acordo com um maior de 18 anos. Eu acho que aí é até interessante, porque a próxima pergunta do Guilherme Rosa de Leme, ela vai muito de encontro com a tua resposta. O que a psicologia diz a respeito da formação de opinião e consciência de jovens de 16 e 17 anos que cometem crimes, mas não respondem por esses atos, pelo fato de ser alegado não terem conceitos de vida formados por serem menores de idade. É nesse caso que a gente não pode dizer, então, que todo e qualquer adolescente não tem um conceito de vida formado. Não. Ele precisa de uma avaliação psicológica. Porque o adolescente, ele vamos dizer assim, num termo laico, ele é bobão, né? O que acontece é que quem cometeu determinado tipo de delito, ele tem que ser avaliado para saber se ele entendia o que ele fez. Se não entendia, seja tratado como realmente um inimputável. Sim. Se ele entendia, eu acho que ele tem que ser tratado como o maior comum, normalmente. E, professor Henrique, o que a psicologia diz nesse caso, essa consciência, o conceito de vida formado? É o seguinte, Érica, o adolescente já tem o conceito de vida formado a partir de 12, 13 anos. Como o doutor colocou, não é abaixar a idade penal do adolescente, mas sim ressaltar a formação desse adolescente. Como que se dá a formação dele? O Estado também é culpabilizado nessa parte, porque ele não forma mais cidadão. O Estado está formando delinquentes por aí. As escolas não estão formando alunos, mas sim pessoas que não têm mais as normas, as regras bem colocadas. Então, o adolescente ele faz a delinquência e ele não tem a consequência do ato. Só que daí você leva esse adolescente para uma avaliação psicológica, o Estado também não dá suporte para uma boa avaliação psicológica. E aí desencadeia todo um processo. Então o Estado tem culpa sim. E muitos culpabilizam o ECA. Não é a questão do ECA, é a questão do Estado. O Estado não está fazendo mais o papel dele. Seja na escola primária, seja na escola secundária, seja também na questão da lei. Ou seja, nós estamos perdendo a questão da lei neurótica, estamos entrando numa perversão. Que o Estado está precisando do jovem delinquente. Porque a delinquência gera votos. E o Estado não está interessado em abaixar a maioridade deles. Aí já entra numa questão política também. Sim, uma questão política do Estado. Veja o que aconteceu na semana passada. Quando o governador lhe propôs abaixar a maioridade de 18 para 16 anos, o que aconteceu em Brasília? Porque, infelizmente, o presídio ainda gera votos. E os delinquentes geram votos para o Estado. Certo. Bom, eu gostaria de continuar com esse assunto, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Queria agradecer a presença do Dr. Tabajara, professor Henrique, e deixar disponível para as pessoas que nos assistem que entrem em contato, que nos mandem algumas dúvidas para que vocês possam voltar, porque esse assunto, de fato, é bastante vasto e de interesse público. Então, obrigada mais uma vez. Para quem quiser enviar e-mail, entrar em contato conosco, teoriaeprática@uniararas.br. Até a próxima!